Fala galera, vamos para mais um episódio aqui do Pode Contar. Hoje com a presença ilustre aqui do Oscar, que me conhece aí há mais de 15 anos, a gente estava até comentando sobre isso aqui. E antes de ele se apresentar, com vocês o Lucas, que é meu sócio e host do podcast também. Lucas, fica à vontade aí. Beleza, pessoal? Vamos iniciar aqui. Essa não vai ser uma entrevista, né? A gente vai fazer algumas perguntas no final, mas a princípio vai seguir aquela mesma pegada, um bate-papo totalmente informal. Vamos tentar aqui levantar alguma pauta, mas sempre à vontade, beleza? Então Oscar, vamos fica à lá. vontade aí para se apresentar. Bom, pessoal, boa tarde para todos, né? Meu nome é Oscar, Oscar Almeida. Eu trabalho com tecnologia já há mais de 30 anos, na verdade, e tenho uma empresa de tecnologia há mais de 20 anos também, tá? Estou aqui para bater um papo com o pessoal, fui convidado e estou à disposição e feliz, né? De estar aqui para esclarecer algumas dúvidas de todos. Beleza, vamos lá. Show de Então, bola. o que é que acontece? Eu queria não só falar da Saturno, não só falar da sua jornada empreendedora, mas eu queria falar de algumas coisas começando pela mentalidade, que foi o que me chamou a atenção quando eu era mais novo e faz todo sentido para mim hoje. Não sei se você se recorda, se eu estiver falando besteira, você também me corrija. Mas na época que eu era criança lá, que eu comecei a andar na sua casa, você tinha uma casa na Principal da Gruta, que é um bairro aqui de Maceió. E aí essa casa da Gruta você derrubou para poder fazer uma galeria e morou por um bom tempo de aluguel, certo? E isso é o que se prega hoje na internet pelos gurus, pelas pessoas que mais falam sobre finanças, fala isso. É muito melhor você vender, abrir um negócio e morar de aluguel e tal. E você já fazia isso há, sei lá, 20 anos atrás. É, correndo o risco de quebrar uma casa, derrubar uma casa, montar uma galeria, morar de aluguel. E aí eu queria saber de você, de onde foi que veio essa mentalidade de assumir riscos? Porque se eu estiver falando errado, se eu estiver errando aqui, você me corrige. Mas seu pai e sua mãe é servidor público. Foram servidores públicos. Então Correto. não é de família. Ah, meu pai era empresário, tinha já isso na veia, já comecei a empreender. Mas não, foi de você, como foi que E partiu? assim, abrindo somente um parêntese, por aquilo que eu sei, servidor público antigamente é diferente de hoje em dia. Era aquele cargo que quase ninguém queria ter porque antigamente não era tão Pagava bem pouco. remunerado. Tinha muito aquele servidor de paletó, né, que chegava lá na cadeira, colocava seu paletózinho e ia-se embora. Mas não eram cargos tão desejados, tão competitivos como está sendo hoje. Que a galera hoje abdica da vida, passa aí 2, 3 anos estudando somente para um cargo público. Antigamente não era bem assim. Então, o servidor público acabava sendo um funcionário normal, não tinha um escalão como tem hoje. Você Não, vê? não que ele seja tão velho, né? Porque Não, realmente sim. profissionalizou o servidorismo público agora, porque você precisa ser É verdade, profissional. não. Não, mas Há eu falo pouco pelos tempo pais dele, atrás, né? Sim, sim, sim. Começando assim pela pergunta do Júnior aí, na verdade, esse espírito, cara, é uma coisa que é dentro de você. Na verdade, eu sempre pensei o seguinte, eu sempre pensei, pô, eu vou estudar bastante, porque normalmente em épocas, né, atrás, as dificuldades eram grandes e você, de repente, tinha que começar a trabalhar cedo para poder ajudar de alguma forma, né, e que a vida nunca foi fácil, né? Meus pais foram servidores públicos, como vocês bem informaram aqui, e o salário não era essas coisas todas, e realmente até hoje ainda não é, né? Por conta do tempo e da aposentadoria. Mas eu sempre pensei o seguinte, bicho, eu tenho que estudar e tem que ser alguma coisa a mais. Eu não quero simplesmente ir trabalhar e de repente ganhar ali o salário que todo mundo ganha, né? E que isso ia ser muito normal e não era o que eu queria. E aí eu sempre estudei e tal, e coincidentemente, eu não sei, eu fiz um concurso público e até passei nesse concurso público na época. Qual foi? Foi na época, era um concurso lá da Escola Técnica Federal, Antigo Cefete. era antigo Cefet, acho que de Satuba, se eu não me engano, e na área de TI, e eu passei, só que não era o que eu queria, talvez por conta da época, não era um salário, apesar de ser de tecnologia, já era um pouco melhor, mas não era o que eu queria, cara. E eu simplesmente não fui fazer a segunda etapa das provas porque não me atraía isso. Foi chamado de doido, de... Depois, né? E depois, inclusive eu, em determinados momentos, eu digo, por que que eu não fui lá? Porque talvez hoje eu tivesse um saláriozinho
Fixo. bom, Tá. fixo, meu 13º e coisa e tal. Talvez já tivesse até aposentado, né? Não sei, pelo tempo que eu fiz isso aí. Mas eu, na época, não era o que me atraía, tá? E por incrível que pareça, eu mexo com tecnologia, mas eu comecei a minha vida estudando mecânica, né? Fui trabalhar em usina, fiz o curso de mecânica na Escola Técnica Federal e também não era uma coisa que me atraía e, de repente, isso uma época que eu estava na usina, né, não era a minha Mecânica praia mesmo. industrial é uma área boa, né? Mas não era a minha praia, não era o que me atraía. E de repente eu vi o pessoal de informática trabalhando e tal, e vi que o meu caminho era esse. Aí, voltando à tua pergunta, para a gente não fugir, ou seja, eu sempre pensei um pouquinho diferente. Na época eu era criticado, tinha meus amigos, pô, você está trabalhando. E eu sempre quis alguma coisa na frente. Isso com E quantos anos? isso 18, era 19. novo, pô, por aí nessa faixa, 16, Tinha 17, filho já? 18 anos. Não, Diego já. não. Vim ter filho. 17 anos, cara. Osso. Não, tinha não. Eu era solteiro, mas eu já pensava assim, né, eu tinha amigos que já trabalhavam e tal. E com esse pensamento avançado, as coisas demoravam a sair, mas também quando aconteciam sempre um pouco melhor, tá? E essa questão de deixar tudo e no voo ali, coisa, eu fiz com mecânica também. Quando eu fiz, né, trabalhei numa usina, vi que não era a minha área. Quando eu vi a área de informática, eu digo, pô, eu parei tudo, cara. Eu deixei o emprego e fui estudar de novo uma outra situação que era a área de TI. E a partir daí, eu fui vendo que era o que eu queria fazer. Aí fui trabalhando em outras áreas e tal, mas sempre almejando ter um negócio próprio. E eu acho que é sempre o sonho de cada um de nós, né? A gente trabalha, mas a gente quer alguma coisa pra gente. Então, foi através desses objetivos lá na frente que eu comecei a ter coragem de fazer algumas coisas, né, E cara? foi assim, uma visão já muito diferente, porque você pegou o boom da tecnologia, o boom do personal computer, que no tempo... Na verdade, foi até um pouco antes, né? Porque foi lá em 1990 e o assim, boom... quando chega essa novidade, você fica meio que incrédulo, né? Poxa, eu vou arriscar nisso aqui, será que isso vai dar certo? Porque tá num mundo tão arcaico no tempo que Totalmente. parecia já atual, né? Sim. Aí chega aquele personal computer, aquele negocinho trambolho desse tamanho, você diz, poxa, será que isso vai dar dinheiro a alguém? Como é que eu vou treinar essa pessoa? Que é até uma das perguntas que tem sobre treinamento. E como é que eu vou instruir essas pessoas se nem telefone naquela época tinha? Existia. Então tinha que ter uma visão muito à frente do tempo para poder enxergar isso aí. Lá em Na verdade, você 1990. falou 1990, mas foi 1980, né? 83, 80, que eu já trabalhava com informática nessa época. Talvez nenhum dos dois eram nascidos aqui, né? Mas assim, eu já trabalhava com informática e já tinha essa visão. Não tinha nem o personal computer, como você fala, o PC, né? Que a gente fala, não existia naquela época, né? Eu trabalhava com os mainframes, as máquinas maiores. E eu já não queria ser, por isso que a questão isso está dentro de cada um, esse empreendedorismo, essa vontade de mudar. Eu sempre fui eu vivi na época onde a inflação atingia os 2 dígitos mensais e no ano passado dos 3 dígitos era coisa absurda, né? Que foi quando começou aquela situação de você fazer feira mensal, porque não sabia se amanhã o preço ia estar o mesmo e tal. Exatamente, você comprava uma Coca-Cola hoje, de tarde ela tinha outro preço no supermercado. Então eu fui dessa época aí, então o que é que eu queria? Eu sempre queria alguma coisa que fosse Estável. e que muita gente naquela época especulava financeiramente, né? Fazia aquelas aplicações, porque eu sei que com as aplicações daqui a pouco você tinha... E eu sempre fui a favor da produção, cara. Eu sempre pensei em produzir alguma coisa que isso desse algum resultado. E até hoje eu penso assim, cara. Embora a gente veja que muitas coisas aí, né? Hoje, principalmente hoje, quando você vê alguns investimentos aí que sai fora do esquadro aí e dão rentabilidade grande, mas eu sempre pensei na produção. Então, o pensamento era sempre esse na frente. Por isso que esse foi só um passo, né? Vender a minha casa
quer dizer, derrubar a minha casa e Esse foi o que daí... me chamou a atenção, porque na época eu tinha acabado de chegar, tava conhecendo e tal. Pô, o bicho vai derrubar uma casa na principal da gruta. Pra quê, pô? Vai morar de Tá na aluguel, você com tranquilidade, uma né, ali. A área tranquilidade. era desenvolvida, como é que era lá a área naquele tempo? A gruta sempre foi uma das principais A aqui. gruta, é porque a gruta, na verdade, ela, no início de Maceió, era onde moravam as pessoas mais bem posicionadas e tal. Se você olhar, as casas na gruta eram casas maiores, né? Mas depois, com o tempo, o pessoal desceu para a orla e a gruta ficou ali um pouco, Eu né? fazia. Mas, por exemplo, quando eu fui morar ali, para você ter uma ideia, a rua onde eu derrubei a casa e construí a galeria, ela era não era como é hoje, né? E, e aí você precisa ter algumas visões, né? Você precisa acreditar, você precisa confiar que vai acontecer. Pode não acontecer, mas esse na verdade, é o risco do empresário em todo momento, cara. Eu não falo nem do pequeno, eu acho que até o grande. O grande hoje ele corre talvez um risco menor, porque ele está mais Bem bem posicionado. calçado e tal, mas o pequeno, quando ele quebra, né? E eu vou ter a oportunidade de falar aqui, mas já em alguns momentos quebrei. Não nessa empresa de tecnologia, mas outros negócios que eu sempre fui inquieto. Eu nunca tive dizer assim, aqui tá tranquilo, é a minha zona de conforto, é que eu paro. Sempre mexi, cara. E isso é um risco muito grande. Tanto é que você saiu do emprego bom, porque trabalhar em usina antigamente, eu tenho tios que trabalharam em usinas e vivem muito bem hoje. Até da aposentadoria da época que eles O trabalhavam. pessoal que remunera muito bem, assim. Inclusive trabalhou com você, uma tia minha. Não Foi? sei se foi na usina, Lourdes. Não sei se foi na usina, enfim, trabalhou com você em algum local. Uhum. Mas eles vivem muito bem e tal, mas porque nessa época de Lourdes, usina né? era onde os grandes ricos, as pessoas mais ricas aqui de Alagoas investiam, era em usina de açúcar, Sim, certo? sim. E aí você saiu desse emprego para começar a estudar TI, que era uma área que não tinha muita, lógico que tinha uma perspectiva de crescimento muito grande, mas não era nada bem visto ainda na época, principalmente por servidores públicos. E aí você trabalhou em alguns lugares, como você disse, mas o seu primeiro negócio foi em quê? Em tecnologia ou você ainda aventurou em outras coisas também? É como eu falei para você, é inquietude. É por isso que eu digo a você, porque, né? A gente não sabe. O empresário, eu não chamo o empresário, eu falo o empreendedor, na verdade. O empreendedor, ele é inquieto, cara. Ele não consegue tá sossegado e que aquilo deixou ele bem tranquilo. Ele está sempre querendo um desafio novo. Se aquilo está muito confortável, aquilo... errado. Isso. E você fica um pouco, vamos dizer assim, perde um pouco a gana de estar lutando. Já está tudo funcionando bonitinho aqui, está dando dinheiro, tá. Aí você fica querendo outras coisas para você se desafiar o tempo inteiro. Então, voltando à pergunta, a minha vida toda, a gente começou ali, eu e meu irmão, a gente vendia fogos ali na frente de casa, ia numa barraquinha lá, naquelas que vendem fogos e trazia para lá e vendia. Depois a gente montou uma empresa isso eu já trabalhando com tecnologia, viu? A gente montou uma empresa uma fábrica de fardamentos escolares e tocamos muitos anos isso aí. Aquele Depois, segue ainda não. Aquele ainda continua trabalhando hoje hoje. meu irmão continua com essa empresa que a gente montou há, sei lá, uns 30, 40 anos É atrás. outro nome 30 bom anos pra gente atrás. futuramente trazer Sim, pra cá pra conversar. sim, meu irmão ainda continua. Na verdade, ele mudou um pouco de foco, né? Antigamente a gente era fardamentos, essas coisas todas, ia nas escolas e mesmo trabalhando a gente ia sempre inquieto e buscando uma saída. Depois tentamos eu com minha esposa uma empresa na área de... Isso eu também aí eu já tinha a Saturno Tecnologia, tá? Tecnologia é engraçada a história, porque eu sempre trabalhei com informática, você falou de salário e realmente os salários eram muito bons. Eu não falo nem na área da usina, porque na época que eu trabalhei na usina, eu trabalhei muito pouco. Não me adaptei e eu não consegui avançar naquilo ali. Mas realmente quem trabalha em usina e tem um nível maior ganha realmente muito bem. O que me tirou um pouco das usinas é que eu não me adaptei com o que eu fazia. Mas assim,
Na área de tecnologia, mesmo eu sendo funcionário, mesmo eu trabalhando, eu tinha um salário muito acima da média dos salários do estado, entendeu? E até do país, assim, eu tinha uma vida muito tranquila. Mas isso também não era o que eu queria. Eu queria alguma coisa além disso aí. Aí é a inquietude do empreendedor. Ele está sempre querendo sair daquilo ali, embora isso represente um risco. Só que a vontade, eu digo assim, de correr esse risco é maior do que o medo de perder. Eu costumo dizer, se você não vai tentar o que você sonha, você termina se arrependendo depois porque não foi lá, porque você não, né, não tentou. Que é aquela frase que diz que quando você não trabalha pelo seu sonho, você vai trabalhar pelo sonho de outra pessoa. Isso aí Pois é é, isso aí é fato. fato, né? Não tem o que Uhum. discutir. Então, assim, aí foi quando, né, trabalhando ali, a empresa fechou, eu trabalhava, continuei na área de usinas, né? Aí trabalhei na cooperativa, uma cooperativa mista de plantadores de cana, empregos excelentes, aí a empresa fechou, né? Naquela época tinha muito incentivo a parte de álcool e Uhum. essas coisas todas, e depois o governo federal começou a cortar e as empresas começaram a enfraquecer financeiramente. E essas cooperativas começaram a fechar e tal. E eu já ocupava um cargo, eu já era o top da área de tecnologia nessa última empresa que eu trabalhei. A empresa fechou e, e aí, cara, começou tudo de novo, porque foi uma época ruim, o mercado estava muito ruim e aquilo não me favorecia a ir atrás de um novo emprego, porque eu achava que não era. Ia acontecer a mesma coisa. Você ia Pois é. galgar, quando chegasse lá em cima, a empresa fechava, você, pô, de novo, estaca zero, Pois voltar é, para mesmo emprego. em empresas privadas, não atraía você ir mais para lá. Então, aí montei um outro negócio. Esse já foi na área de alimentação, foi uma empresa de sucos de laranja. E na época era um negócio que estava estourando aqui no Nordeste, por causa do calor. E aí você tinha muito suco de laranja vendendo aí pelas. Você Era nada, concorda? nada muito conexo, né? Fazia fardamento, aí foi pra Nada, UTI, aí cara. depois foi vender Esse é o suco. que eu digo a você. Esse é o que move o Aham. empreendedor, cara. Ele não. Ele tem umas suas paixões, mas ele vai atrás de desafios novos, pô. Não O é, senhor concorda que antigamente empreender era mais fácil do que hoje? Ser bem olha, sucedido com a empresa iniciada lá nessa época é mais fácil que hoje? Questão até de concorrência, o comércio está mais fechado. só se você estiver falando de muito antigamente, porque, por exemplo, eu não concordo. É a mesma coisa que a gente falar de épocas de futebol, né? Quando a gente fala do Pelé hoje, aí o Pelé foi o melhor do mundo, né? Aí existem umas controvérsias, aí umas contradições, porque será que se o Pelé jogasse hoje, né, na condição que o futebol hoje dá e com a quantidade né, craques, vamos dizer assim, que hoje tem no futebol, será que o Pelé seria considerado? Eu acho que sim, mas não vejo que era mais fácil entendeu? Porque os tombos aconteciam, cara. Entendeu? E nós não estamos falando de coisas assim Mas as dificuldades só eram outras. só Sempre eram existem. outras, mas existiam, os bancos estavam aí, a gente tinha que É. pegar dinheiro emprestado, a gente tinha que pagar esse dinheiro, se a empresa não desse certo, a gente estava devendo, os encargos financeiros que continuam altos eram ruins também. Por exemplo, a gente fala, né, você falando aí da diversidade, e isso tudo eu trabalhava com informática, né? E depois eu montei a empresa de informática e não parei de lá para cá, mas montei outros negócios mesmo tendo a empresa de informática. E alguns, eu digo, eu tinha a maioria, né? Se não estaria com outras empresas, eu não estou. Eles não deram certo. E teve tombos assim catastróficos. Isso, por exemplo, para qualquer mortal, vamos falar do meu pai e da minha mãe, que são funcionários públicos,
Isso seria assim, coisa. Tô Fim fora. da vida, Nunca mais na vida eu quero saber de e abrir empreender. empresa. Entendeu? Uhum. Eu tive tombos assim que pô, eu fechei a empresa lá. Não sei se eu já comentei com você há algum tempo atrás. Fechei lá a empresa há 8 anos atrás e eu terminei de pagar o último parcelamento esse ano. Eu lembro de uma empresa, não sei se foi essa, que era do ramo da beleza e No tinha ramo Cosmético, de né? cosmético, cosméticos, exatamente. Uma empresa que eu fiz um investimento, né? altíssimo na Para mim, época. né, era um investimento alto. Eu tive né, buscar dinheiro onde tinha, às vezes um dinheiro caro, né? Uhum. E essa empresa, por N motivos, aí você pergunta, não, mas você não é um empreendedor? Mas existem fatores que não dependem só de você. Nesse caso específico dessa empresa, existiram fatores externos, fatores, né, de uma política comercial que a empresa não adotava na época, isso foi uma franquia na época, e ela não adotava na época que a gente fechou a franquia, na época a gente abriu a franquia, e depois ela saiu mudando as políticas sem dar muita razão de ser, e isso fez com que nossas vendas Tá caíssem, aí um né? ponto que a galera fica muito, às vezes, na dúvida lá no Instagram dele, inclusive, que eu vejo na caixa de pergunta. A vantagem de ter uma franquia ao invés de um empreendimento novo. Porque você fica ali, poxa, começa aqui uma franquia de uma empresa já consolidada, às vezes não, mas pelo menos já tem um plano de negócio pronto, ou eu começo o meu negócio exatamente do zero, com a minha política, com tudo aquilo que eu quero fazer. Tem seus pontos positivos e negativos, né? O senhor já Perfeito, passou perfeito. por esse. Se você perguntasse a mim hoje, diante de tudo que você passou, eu posso ter passado, né, até coisas muito negativas e tenha feito, mas eu estudei bastante, né? A franquia ela tem as suas vantagens, tem essas que você falou, que realmente o modelo de negócio está pronto, né? Você não precisa inventar nada, né? Os caras vêm com o pacote pronto, ele entrega e de repente é uma franquia excelente, como tem várias aí no mercado, né? Que são franquias fenomenais, né? Mas ela tem um lado negativo, você está engessado, né? Então o empresário, o empreendedor mesmo, ele não consegue ficar preso a algumas regras e algumas dessas regras, por ela virem de cima para baixo, não quer dizer que elas são as melhores, né? Uhum. E você não. Às vezes você vai de encontro, mas você não tem respaldo do outro lado, porque os caras já definiram que é É. aquilo E ali. isso é uma via de mão dupla, né? Porque até nesse dia que eu falei lá no Instagram sobre franquias, eu dei dois exemplos. O primeiro foi da Oakberry, que não tem aqui em Maceió e é algo que está rodando o mundo inteiro. Então, se você tem dinheiro, tem algo que não... Por exemplo, eu quero empreender no ramo de açaí. E eu não vou criar açaí do Júnior, açaí do Hernando. Eu vou pegar uma franquia da Oakberry porque é um negócio que já está consolidado, eu vou colocar aqui e vou fazer o que eles me determinarem, beleza. Só que tem outra situação de você não fazer o que o seu franqueador pede ou do franqueado querer tipo mandar demais no negócio. Eu vou dar outro exemplo que eu também falei nesse dia que foi foram as franquias do Careca. Que o Careca aqui fazia a maior merchandising do mundo com maionese. Ah, maionese pra cima e tal. Ou seja, todo mundo ia comer o sanduíche do Careca muitas vezes pela maionese. Até E pelo aí, marketing que pelo ele marketing faz que ele fazia da que é maionese. absurdo. E aí, quando eu fui para o shopping Recife, que tinha lá uma franquia do Careca, vieram 2 copinhos assim de maionese. Ou seja, você foi de encontro 100% com o que o cara prega aqui em Maceió. Então, quando eu fui, a galera de Recife, quando vier para Maceió, não vai querer comer no Careca. Não, Porque já tem outra visão do negócio que o cara tá jogando na mão de terceiros. Exatamente. Então, tem que entender realmente como é que funciona o mercado, tanto o franqueador como o franqueado. Perfeito. Aí foi o que aconteceu com você, né? Sim. Na verdade, não só isso, né? Mas, por exemplo, essas mudanças que eles fazem, né? De cima para baixo, vamos dizer assim, né? No formato da coisa, em alguns momentos, em algumas franquias, eles não estão pensando lá na ponta. Eu não estou falando todas, tá? Uhum. Tem franquia que o cara está pensando lá no cooperado, lá no franqueado, lá da outra ponta, que ele sabe que é ali que traz o recurso para cá. Mas tem mudanças, como foi no caso dessa empresa, que foram mudanças comerciais muito radicais, que afetaram a gente financeiramente mesmo, assim, entendeu? E isso dificultou
muito o andamento da empresa. Tanto que, quando eu falei aqui há uns minutos atrás que teve empresa que eu montei, que eu paguei, vamos dizer, o último parcelamento agora, é porque você faz investimentos grandes, você faz investimentos pesados, né? Você vai buscar dinheiro onde você às vezes não tem, porque o empreendedor é esse, é o cara que vai buscar dinheiro, né? Mesmo que às vezes ele tenha, mas esse é o dinheiro mais caro que tem, eu costumo dizer. O dinheiro do próprio empreendedor, ele é o mais caro que tem. Por que ele é o mais caro que tem? Porque ele já ganhou de outros negócios ou de outros esforços que ele fez. E se ele bota aqui e isso aqui vai por água abaixo, Nem o mel, nem a cabaça. pois é. Então esse é um dinheiro que não é um dinheiro barato, né, cara? Que foi de muito esforço. E ele vai atrás de dinheiro de bancos, ele tem uma carga tributária alta, ele tem uma folha de pagamento alta que por trás vem todo um encargo aí que gera um passivo grande. E quando há uma mudança muito drástica nessa política comercial do franqueador, isso afeta completamente, que foi o que aconteceu no nosso caso lá. E isso me deixou assim, um pouco apreensivo com relação a franquias, embora eu tenha observado outras franquias que deram certo, mas também observei outras como os caras lançam a franquia, mas eles não se estruturam bastante para lançar aquilo ali. E aí, por exemplo, essa do Careca realmente não sei como é que anda, se isso evoluiu. Eu também não acompanhei, mas eu acho que não. Eu acredito que não foi muito para frente. Falando em nomes, né, eu não gosto muito de citar nomes, mas, por exemplo, existe uma franquia em Recife que era uma lanchonete também de Recife, chamada Laça Burger. Eu acho que você deve conhecer. Eu conheço. Você conhece também. Então, essa lanchonete é perfeita. O sanduíche dela é muito bom. Já comi também. E eu fui dos primórdios lá, cara, quando era lá... Tem um carnaval que eu passei com vocês lá Pronto, eu levei vocês lá, né? Então, quando teve a primeira lá em Recife, eu já lanchava lá e já gostava. O sanduíche é muito bom. Mas eu acho que o modelo que eles fizeram de franquia, tanto é que eles vieram aqui para Maceió e Não deu certo. não deu certo. Foram pro shopping, né? E não deu certo. Depois Nem abriram... sabia que veio, ó. Veio pra cá e fechou. Abriu no shopping, nesse shopping aqui da Mangabeiras, e abriu na rua também, acho que na Amélia Rosa, se eu não me engano, ali, um grande, cara, tamanho da de lá, e não Não andou. Talvez porque o franqueado lá na ponta não tenha oferecido o que o franqueador lá, ou talvez a política comercial, isso aí a gente não vai discutir, né? E eu, assim, pode ser uma impressão errada, mas eu acho que tudo que coloca ali naquela Amélia Rosa dá certo. Pois é. Porque ali é a fonte, porque tá bem localizado. Hoje, tá se eu quero comer e eu não sei por onde eu vou andar na Amélia Rosa. Vou andar na Amélia Rosa e olhar para os lados para ver se tem alguma coisa aqui. Se tem, muito, muito, muito bem colocado. Comércio né? muito bom ali. Na verdade, a Amélia Rosa ela virou um comércio, vamos dizer assim, de fast food e de bares e restaurantes. E a sua paralela, que é a Avenida Jatiuca, que eu não sei se ainda chama de Avenida Jatiuca, como a Amélia Rosa também não sei se é Amélia Rosa, né? Virou um comércio de negócio mesmo, né? Assim, na época que eu fui morar na Ponta Verde em 1971, aquilo ali não existia, era uma coisa assim, pra gente vir da Ponta Verde para Jatiuca, a gente passava no meio dos sítios, cara, por aqueles caminhos ali no meio dos coqueiros, e era totalmente residencial. Então, assim, você colocou bem que na Amélia Rosa hoje, o que se coloca, aí se coloca uma franquia daquela de lá, De Laça Burger, que é consolidada. Algum porque problema tem. eu pelo menos conheço a Laça Burger há mais de 30 anos e ela não deu certo aqui. Então, assim, falando dessa questão de franquia, é muito relativo. Aí já você pega um McDonald's da vida, né? McDonald's, Chili Beans, que o cara, se não me falha a memória, ele não tem nem loja mais, é só franquia. Pois é. E aí você vê que realmente tem que existir uma gestão muito boa, tanto do franqueador como do franqueado. Aí, justamente nessa situação que eu falei, só lhe perguntando, esse franqueador que você aderiu, que você comprou a franquia, existe ainda hoje ou... Olha, ele existe ainda hoje. Ele não existe. Na época que eu adquiri essa franquia, ele era muito forte nessa área. Mas hoje eu não sei se ele tem a mesma força, até porque quando a gente adquiriu, minha mulher era da área de beleza, né? Que tinha um salão de belezas, passou uns 30 anos com salão, e daí a gente agregou esse conhecimento dela para poder comercializar produtos ao também. negócio. E não foi uma coisa
não foi uma coisa aleatória, né? Foi uma coisa que tinha a ver. E essa empresa era bastante conhecida. Inclusive, nós saímos, também não fechamos assim do nada, nós saímos, visitamos empresas em São Paulo, visitamos a sede, vários franqueados, visitamos aqui franqueados do Nordeste que já tinha, no Rio Grande do Norte, em Aracaju. E era uma situação muito boa dos franqueados. Então a gente fez um investimento, na época um investimento alto, não foi um investimento baixo. E eles, no meio termo, há uns anos depois, né, alguns anos depois, eles foram mudando a política, onde a gente era um franqueado. Por exemplo, no meu caso aqui, eu era toda a mercadoria de Alagoas tinha que passar pela nossa franquia. Uhum. E a gente fazia vendas externas e tinha uma loja aberta também, como também serviços de estética. E ao longo dos anos eles foram mudando a política e eles foram vendendo diretamente para as grandes redes de farmácia. Que era justamente onde você conseguiria ganhar um Que pouquinho era mais, né, pela onde quantidade. Exatamente. Na verdade, para você ter uma ideia, você agora tocou num assunto bom. Eles não permitiam que a gente vendesse para as redes de farmácia, porque eles não queriam produto exposto. Porém, depois eles mudaram essa política e eles próprios venderam diretamente. Quando a gente questionou, eles, não, fique tranquilo, que todas as vendas para os grupos de Alagoas, vocês vão ser comissionados. Não a mesma comissão, mas uma comissão. Tem aqui em Alagoas que tem uma farmácia a cada 3, 4 metros. Pois é. Na época tinha Casa Vieira, não sei se vocês vendiam para... A gente, na verdade, é porque você sabe que para essas grandes Eles empresas sempre é jogavam mais direto. difícil. Os caras têm uma... Mas assim, para as grandes redes, se isso realmente, essa política, eles nos comissionassem, eu, como empresário na época, depois dessa reunião que eles disseram isso, eu achei maravilhoso. Vou ganhar sem trabalhar. Eu digo, vou ganhar muito mais do que eu ganho hoje, com um custo zero praticamente. Né? Porque hoje, para eu colocar o produto no mercado, eu tinha uma equipe de vendas, eu tinha uma equipe interna. Tem a logística né? da entrega. Eu tenho a logística da entrega. Né? Eu tinha uma série de coisas que eram custo. Que com essa venda direta, eu sendo comissionado, eu estava Show de bola. né? Eu estava no céu. Então, assim, e eles não cumpriram com isso. Aí você me pergunta, pô, cara, você deixou... não questionou juridicamente, perfeito. Na época, a coisa ficou tão ruim para a gente que a gente não tinha nem recurso para entrar na justiça contra esses caras. E que depois a gente... Né? Os caras têm um corpo jurídico forte. A gente Exatamente. ficava Quando nessa... você entra na parte jurídica com uma empresa que tem um cacife alto, tem um capital bom, um jurídico às vezes até interno, isso aí vai ser julgado daqui E a até tem aquela 10, situação das letrinhas também do 10 anos, contrato, que você às vezes não lê exatamente. na euforia, porque você viaja o Brasil, conhece a franqueadora, conhece todos os franqueados. Porra, isso aqui dá dinheiro, eu vou entrar. Aí beleza, isso aqui é o contrato. Só que tem 2, 3 linhazinhas lá embaixo que você passa despercebido muitas vezes por essa euforia, e aí depois você se prejudica nessa situação. E aí eles vão alegar aquilo ali por entendimento, falhando entendimento, não sei o que, uma coisa ou outra. Quando você vem receber, se nesse caso foi receber... mudança de política, tá entendendo? Mudança, Aí sim. quando você vai mesmo que eles estejam totalmente errados, quando você vai pro ato jurídico, você vai ter que estar alimentando o advogado até o final do processo, e daqui para cá isso. acaba o processo. E outra, né, Lucas, eu vou mais além. Os caras, quando fazem isso, eles já se preparam, pô. Exatamente. Eles já sabem onde vão ser atacados e eles já estão preparados para se defender aqui. Entendeu? Eu ainda, na época, a coisa ficou tão ruim da gente ir para o mercado, porque, por exemplo, você tem uma política de preço, o cara tem uma tabela de preço que te vende. Aí quando tu vai para o mercado, eu vi várias discussões aí, a gente vendia muito para salão de beleza, essas coisas todas, né? Essas empresas de estética, e eu vi vendedores nossos reclamar e dizer assim, Oscar, entrei ali, o cara disse, me chamou de ladrão, porque lá na farmácia fulano e tal, barato. o preço era esse. Aí eu fui para esse questionamento, fui a São Paulo, levei uma planilha com todos os custos, mostrando que o que eles tinham nos vendido lá como margem de retorno não estava acontecendo. A gente pagava um royalty, né, pô? E a gente continuava pagando esse royalty, porque nós éramos
franquias e passaria tudo pela gente, então a gente pagava por isso. Não era só comprar o produto, você paga o royalty. E aí eu fui mostrar que não tinha viabilidade. Fiz uma planilha grande, me reuni com a diretoria financeira lá, os caras ficaram impressionados, ou se fizeram o que ficaram, né? Pô, ninguém veio aqui com isso aqui. Eu disse, pois é. E eu devia muito de royalties, porque o que é que eu fiz? Pô, eu como empresário, eu disse, não, eu vou viabilizar a empresa, royalties eu não pago. Até o momento que esses caras me questionarem, eu vou para a briga. E tanto que eu fui para a briga mostrando que se eu pagasse o royalties, eu não tinha condição de vender, pô. Eu não tinha condição de sobreviver, né? Nem vender. E tanto que eu provei isso, eu devia lá muito dinheiro de royalties na época. E os caras Deixa quieto. abonaram, porque eles viram que, pelo que eles venderam, por isso que eu estou dizendo que os caras se preparam, porque eles sabiam que se eu tivesse condição de entrar mesmo, podia ser que lá na frente revertesse esse quadro, entendeu? Pro nosso lado. Mas na época não tinha condição e a gente foi, fechou e eu fui, né, como empresário sofrido, fui pagando as contas da empresa que ficou, né, pô? Terminou agora há pouco. Terminei aí, graças a Não é Deus. Terminei. plausível porque é o que poucos fazem depois que meio que quebram a empresa, é pagar o que deve para Agora governo, né? Pois é. Deixar rolar que um dia prescreve. Mas, É, enfim, que a vamos maioria faz. começar a falar de coisa boa, pô. Vamos falar de Jequiti, vamos falar vamos falar da Saturno. A Saturno é a empresa que está consolidada no mercado há mais de 20 anos, a empresa de tecnologia, que é a sua área de formação. Isso. E aí é um negócio que deu certo, que consolidou, só que ainda assim ele pode capengar por momentos de pandemia, pela guerra de preços, que a gente chama de prostituição de mercado, que diminui muito o valor do ticket médio aí que você pratica na sua empresa, enfim. Aí eu queria saber que você falou que o começo da Saturno foi bem engraçado. Aí eu queria saber do começo e depois a gente fala. Tá, continua com essa. pós. O começo foi aquela história, né? Quando você quer montar um negócio, você fica só. Embora você ganhe aqui um excelente salário. Mas eu sempre visualizava uma coisa para mim, né? Só que não é fácil, né? Eu já era casado na época, aí respondendo a pergunta, nessa época eu já tinha meu primeiro filho, né? E Responsabilidade muito a maior. responsabilidade é maior, né? Você Tá fica sempre com o pé atrás. embora você corra riscos, mas você calcula mais, né? Uhum. Esses riscos que você vai correr. E eu trabalhando já numa empresa particular, já tinha deixado essas questões de suco, de laranja, aquelas coisas todas, trabalhando ali numa empresa particular. E eram 2 sócios na época, e esses 2 sócios se separaram e tal, e um deles, na verdade os 2 ficaram me dando algumas oportunidades, né, para trabalhar com um ou com outro. Eu poderia escolher na época, eu já era, na verdade, o chefe da área de TI dessa empresa. E eu fiquei com um dos sócios, com a promessa de que seria sócio dele assim que a empresa conseguisse levantar, né, o talinho. E eu recebi a missão de fazer essa empresa crescer, porque o outro sócio que se separou dele era o cara realmente de TI. Esse cara aqui era um cara que eu fiquei com ele, era um cara mais de consultoria. Então, quando eles se separaram, foi colocado para os clientes dessa empresa a oportunidade de escolher com quem ficaria. E a sua grande maioria, para não dizer os 100%, optaram pelo cara que era de TI, né? Porque era o cara que estava em contato ali com o cliente. Não, a equipe desenvolvia tudo bem, mas o cara era o cara que tinha, né, o contato com o cliente. Uhum. Mas eu fiquei do lado de cá. Como eu disse a você, sempre eu busquei o desafio de mostrar. E eu tive a oportunidade de mostrar isso. Então eu fui, trabalhei mais uns 2, 3 anos ali e fiz essa empresa sair de um faturamento zero para um faturamento excelente. Só que esse cara foi um dos caras que não cumpriu com o que tinha prometido, né? Quando a empresa cresceu, eu cheguei na mesa dele, já tinha uma equipe formada. Você tem uma ideia, quando eu fui para lá, só fui eu e mais um profissional daqui foi para lá, eu e ele. E nessa época a empresa estava formada lá, tem uma equipe grande já da área de TI, da área
implantação, de desenvolvimento. E esse cara, na hora que a gente botou as cartas na mesa para... E agora? Vamos... Aí o cara recuou. Quando ele recuou, aí eu disse, agora é minha hora, né? Pior hora, porque eu não tinha... Eu tava lá, acho que eu já tinha nessa época outro filho, tá? Outra filha, no caso. E aí, né? Eu aceitava ficar trabalhando ali para ele, ganhando bem, eu ganhava bem, não posso me queixar não, muito bem. Tinha uma vida muito tranquila, né? Coisa quando você vira No caso, empresário, o senhor foi pautar uma parte do capital social dessa empresa? não entendi. O senhor, quando foi colocar as cartas na mesa, queria pautar uma parte do capital da empresa? Sim. Queria ser sócio, no caso. Bem claro o que é qual Porque foi. foi colocado por ele, né? Disse, Foi. não, venha comigo, quando a empresa começar a andar com as próprias pernas, você vai ser meu sócio. Só que eu era muito ingênuo ainda na época, né? Eu tinha que ter colocado isso no papel. A proposta foi muito clara. Olha só, você vem para cá, eu mantenho o que você ganha hoje na nossa empresa. Quando a empresa tiver um faturamento e pague os custos fixos e a gente tenha um rendimento, eu vou lhe dar 50% da empresa. Era 50%. E eu não tive nada desses 50%. E aí eu nem era funcionário do cara, porque quando eu fui para lá eu fiz esse acordo também e terminou que... E aí você tem que tomar uma decisão, né? Ou eu fico aqui, aceito ser funcionário e continuo como eu estou, tá bem, minha família tá bem, eu vivo tranquilo, ou eu vou para o meu sonho, né, cara, que é... Eu já tinha essa capacidade, porque ao longo da vida você tem que ir se preparando para esse momento, né? Eu já tinha capacidade na área de tecnologia para montar uma empresa. Porque como eu era dizer assim, o diretor de TI do cara, eu já, há muito tempo já era, né? Desde quando eles eram sócios e depois. Então eu ganhei uma cancha também nessa área. Então o que é que aconteceu? Eu digo, agora é a minha hora, né, cara? Aí chamei um parceiro que é meu sócio até hoje, era meu colega de trabalho, né, que é o Cassiano. Foi ele que foi com você nessa empresa? Na época, não. Era. Aí eu chamei para ele e eu digo, olha, Cassiano, eu tô com uma ideia assim, 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 e o que é que você acha? Eu queria você como sócio, se você quiser, a gente vai junto. Só que o Cassiano era mais fácil, que era solteiro, né, na época eu já era... E aí o negão topou e a gente... Ele também era da área de TI, não? Só que eu era da área de desenvolvimento, mesmo, e o Cassiano era da área de implantação e treinamento. Era o cara da área de suporte, era o cara, né? E nenhum dos dois tinha nenhuma experiência a não ser as minhas experiências, né, pequenas, com negócio, mas o Cassiano não tinha nenhuma. E aí ele veio, cara. Aí a gente, na época, fez umas propostas para 2 funcionários que trabalhavam na empresa. Os caras também gostavam muito da gente, vieram, também arriscando, mas eram também 2 caras que estavam começando, ainda tinham coragem firmada, né? E aí, cara, começou a luta. E a luta começou ali, né, cara? Primeiro que a gente não tinha nada. Aí um amigo nosso, por sinal um contador, um meu amigo de fé até hoje, tá? É o dono da Implanta, que é o Paulo. Sei. O Paulo tinha uma sala disponível num desses shoppings aí, e ele pode ir para a sala, vão lá, monta a empresa lá. Consegui uns computadores, em casa mesmo, os que eu tinha. A única computador que a gente comprou na época foi um notebook, lembro como se fosse hoje, não sei se foi um Samsung ou Itautec, não me lembro na época. Ficamos devendo em 10 prestações, tinha 2 funcionários para pagar e não tinha faturamento. Já começou no vermelho. Literalmente no vermelho. O que ninguém deve fazer. E vocês que estão assistindo aí, não façam isso. Nunca. Mas era o que eu tinha para a época, entendeu? E eu vi a oportunidade de fazer isso naquele momento. E aí foi sofrimento, porque aí eu digo sempre lá que eu digo meus sócios que, né, a gente comia o pão, né,
assava e comia, né? Eu digo, às vezes a gente comia até cru, né? Porque nem dava tempo nem de assar. Assar. E daí fui fazendo as loucuras, né? Que aí, de repente, hoje eu acho talvez seja mais complicado. Mas aí eu fazia as loucuras, fui ali, financiava uma coisa que eu tinha, um carro, pegava. Eu tinha muito crédito, porque eu ganhava muito bem na época, então eu saí fazendo crédito em banco. E eu passei 2 anos, literalmente 2 anos, sem prolabore, você acredita nisso? Acredito. Com 2 filhos, uma casa para sustentar e nada. E acreditando e desenvolvendo um produto novo, né? Porque eu não tinha produto. Isso em 2000. 2000 já não. Isso no ano 2001. Exatamente 2001. 24, a empresa foi fundada em 24 de fevereiro de 2001. E dali foram 2 anos ali, bicho, a gente vivendo do que a gente já tinha, né? Aí os produtos foram aparecendo, nunca atrasamos nada, né? Os funcionários recebiam, a gente não tinha aluguel, graças a Deus, mas tinha o condomínio, a gente pagava. E a gente foi, cara. E depois desses 2 anos começaram a surgir negócios bons e a gente foi, né, com aquela vontade e a coisa foi crescendo, cara. E a gente chegou a ter momentos de auge, né? Então, claro que, né, toda empresa ela passa Altos e baixos. por todos esses. Principalmente uma empresa de 20 anos, já. Pois É uma já vida, passou 20 por anos N é uma coisas, vida. né, cara? Por esse mercado maluco aí, né? Por essas mudanças de governos, né? Que às vezes sai para o bem, às vezes não sai. Pela concorrência que aumentou nesses 20 anos, a gente não tinha muita concorrência, né? E agora pela pandemia, acho que passou por tudo exatamente em 20 anos. Porque o foco de vocês desde o começo foi sistema comercial ou era sistema contábil, por exemplo? Sempre, o foco sempre é a área comercial e a gente tem algumas coisas na área de indústria, né? A gente fez algumas coisas, serviço e comércio, é o forte da gente. Desde o começo, já Quando pensou... eu comecei, na verdade eu comecei a desenvolver só, né? Antes de ter a empresa eu já tinha clientes. E eu desenvolvi na época, não vou dizer que eu desenvolvi do zero, mas eu desenvolvi a metade do produto, que era eu e um amigo meu, ele começou e eu terminei. Um sistema contábil, na época era uma linguagem chamada COBOL, que eu acho que ninguém deve conhecer mais essa linguagem, e eu tinha esse produto que era na área contábil. E quando eu conheci o Paulo Mena, que é o contador, eu desenvolvi para ele, assim, acabei o sistema fiscal, a parte fiscal todinha eu fiz para o Paulo Mena. Mas assim, o foco da Saturno sempre foi a área comercial. Sempre foi a área comercial. E a gente sempre focou em micro e pequenos empresas, né? Na verdade. Porque tinha, em alguns momentos que a gente tinha empresas maiores, hoje a gente tem algumas ainda maiores, mas o foco foi sempre lá o pequeno, e até um médiozinho a gente conseguia ter. Mas passamos essas dificuldades todinhas ao longo desses 20 anos e agora talvez a gente esteja passando a maior. Eu nem conto que foi só a pandemia, tá? A pandemia realmente ela veio como se fosse a última pufo, para ver se o cara se aguenta ainda ou se o cara... Mas eu acredito que nós estamos em 2021, eu acredito que de 2017 para cá o mercado ele ficou muito complicado para as pequenas empresas. Né? Pela guerra de preço, Por quê? Olha, qual o motivo específico? Ou pelo governo Dilma? Eu não gosto de falar muito de política, né? Mas eu acredito que por N fatores, um deles a política influencia também, né? O comércio, eu acho que o poder aquisitivo, quando você fala na política, você fala do poder aquisitivo lá do cara que vai lá e compra lá o pirulito, e compra lá a Coca-Cola, e compra lá o... E esse poder, ele diminuiu. Não que o povo não goste de comprar. Todo mundo gosta de comprar. Quem não fica feliz quando compra? Todo mundo fica. Mas esse poder diminuiu muito, então houve algumas prioridades para o povo, né?
E isso afetou muito o empresário que tinha investimentos. Pô, eu tinha clientes que tinha 5 lojas, 6 lojas, e os caras simplesmente foram fechando uma a uma. Por isso que eu digo que não foi a pandemia, isso foi antes, né? Antes. Começou antes. Eu vi muitos clientes passarem por dificuldades grandes, né, em função de políticas públicas também né, que afetaram essas empresas. E porque isso é muito nicho, né? Tem uns nichos de mercado que eles sofrem mais do que outros, né? Quando o povo prioriza, normalmente ele prioriza o quê? Comida, né? Alimentação, alguma coisa dessa natureza. Aí algumas empresas desse tipo, elas se sustentam melhor. Mas tem outras empresas, por exemplo, vestuário, o cara começa a segurar um pouquinho mais, né? E tu sabe que existe uma febre muito grande de lojas, de roupas, essas coisas. E essas lojas, elas sofrem muito, né? Porque elas começam com um boom e depois elas começam a cair. Como a gente estava até conversando esses dias sobre a ordem de pagamento dos empresários, né? Porque assim, ninguém deixa de comer, esse é o primeiro ponto. Lógico, você vai pegar o seu faturamento para alimentar a sua família, isso aí é óbvio. Depois já passa para o aluguel do seu negócio, porque senão você vai ser despejado. Depois passa para o seu fornecedor, senão você não vai ter mais direito de comprar mercadoria, por exemplo. Depois passa para a instituição financeira, senão você não vai ter mais créditos. E assim é que você vai chegar nos prestadores de serviços, seja através de contadores, sistemas comerciais, uma menina da limpeza que você vai deixar de chamar e você vai fazer a limpeza. Então, esses são os últimos a serem pagos. Isso aí realmente faz sentido para você? Foi o que aconteceu? Muito sentido, perfeitamente. Porque o que acontece? Quando começa essa dificuldade toda no mercado, aí começam a aparecer também, né? Embora você diga, poxa, empresas estão fechando, mas empresas estão abrindo. E no caso nosso, da área de tecnologia, na área de sistemas, com as novas ferramentas, com as novas tecnologias, facilitou a novos profissionais desenvolverem, né, sistemas, porque talvez ele não fique, mas tem muito sistema, eu digo assim, talvez ele não fique, o cara sozinho ali não consiga atender a necessidade, mas são sistemas bons, tem muito sistema bom no mercado. E o preço começa a cair. E aí o empresário, quando ele começa a ter essa dificuldade que você falou, que ele começa a ir nessa sequência, nessa cadeia, aí vem a nossa hora, né? Por que é que eu vou pagar isso aqui? Eu gosto muito da Saturno. Mas por que é que eu vou pagar isso aqui se eu tenho isso aqui que faz pela metade do preço? E às vezes o empresário ele é um pouco orgulhoso. Ele não vai. Tem muitos que vão, mas a maioria deles ele não chama a empresa para uma conversa e diz, bicho, tá ruim aqui, tá ruim. Vamos dar uma segurada. Eu gosto do seu sistema, dá pra gente fazer, eu encontrei aqui assim, a gente consegue chegar a quanto? Alguns deles fazem, a gente teve muito deles que fizeram isso. E outros eles saem Exatamente. e trocam. Sem dar um feedback. Sem dar um feedback, quando você vai ver, foi simplesmente por preço. E isso afeta, né? Porque isso vai para uma cadeia, né? E você tem que se reinventar o tempo inteiro. E às vezes, no caso do sistema, você está apenas buscando uma ferramenta que te ajude melhor no teu comércio, que a própria empresa pode desenvolver. Foi o caso aqui de um cliente, claro, que é um cliente de vocês, que também é cliente nosso. Ele teve aí um dinheiro a ser restituído, que vai ser restituído referente a piscofício monofásico, pago indevido. E a gente precisava de uma ferramenta que puxasse um relatório dos últimos 5 anos de todo esse piscofício que ele pagou indevido, sendo filtrado por NCM. Aí eu comecei a falar lá com o Diego, que falou também com o desenvolvedor lá, e foi criada essa ferramenta, foi criado esse relatório. Isso. Então, na maioria das vezes, alguma insatisfação pode ser sanada através de uma conversa, através de uma solicitação, dando aquele feedback, porque não é porque não tem agora que não vai haver nunca. E isso é importante você tocar, porque, por exemplo, sistemas ele é complexo, né, cara? Porque nós temos um sistema, né, que já está desenvolvido aí há quantos anos? Nós estamos com outra ferramenta agora, porque, como eu disse, a gente vai reinventando e vai
que tem, cara, a sua grande maioria do que todos os sistemas têm. O que acontece? O teu cliente ele não usa 20% da ferramenta. Aí vem a culpa nossa de não reciclar o teu cliente. Aí vem a culpa do cliente, porque também não quer ser reciclado. Ele só vai quando ele há necessidade. Por exemplo, o escritório precisa disso. Aí ele diz, no meu sistema não tem não. Ele nem procura saber, ele nem... Entendeu? Nesse caso aí, foi invertido, né? Na verdade, vocês procuraram saber. Exatamente. E aí, o que é que acontece? A gente perdeu muito cliente por conta disso. Cara, o sistema do pessoal aqui importa um XML aqui. Bicho, qualquer sistema tem. Mas ninguém falou. Aí tu tem que falar com teus colaboradores para que isso... então, assim, são N fatores que acontecem, né? Aí, voltando ao assunto. Aí o que é que a gente repensou há 3, 4 anos atrás? Numa ferramenta que tivesse uma tecnologia melhor, né? Que a gente pudesse trabalhar com menos dor de cabeça, que gerasse menos demanda para dentro do nosso escritório, eu falo no suporte e até mesmo no desenvolvimento. Isso só abrindo um lequezinho aí. Era uma ideia que a gente tinha há muitos anos. Quando a gente começou a Saturno, existia muito uma febre de softwares vendido em prateleira de... Eu não sei se vocês pegaram isso. CDzinho. Era uma prateleira com uma caixinha bonitinha e vendia o software. A nossa ideia, quando abrimos a Saturno, a gente tinha um software em uma linguagem lá, DOS, e aí começamos a desenvolver numa linguagem já, na época, em Delphi, que permitia janelas de Windows, uma série de coisas. E a gente queria fabricar um software de caixinha, só que a gente não conseguiu fazer isso. O conhecimento técnico dos nossos clientes era muito pequeno, os caras não conseguiam comprar um software ali e implantar sozinho. Hoje evoluiu muito, né? Hoje qualquer coisa, hoje o cara tem um celular aqui, baixa um app e vai lá e os caras já sabem usar e tal. Então, o que é que a gente fez há 3, 4 anos atrás? Vamos desenvolver uma ferramenta fácil de usar. Claro que desenvolver ferramenta não é, daqui a um mês tem aí. E até tem, mas tem que ter uma equipe grande demais. Então, na realidade das empresas de software daqui de Alagoas, isso exige um tempo, né? Anos de maturação, e aí já estamos aí com 3, 4 anos de maturação. Uma ferramenta de fácil utilização, que o usuário, que fosse muito interativo e que fosse barato. Porque aí evita do teu cliente estar trocando de sistema por preço. E daí, a gente se preparar com outras coisas que a gente não fazia antigamente, que eram os manuais online, os treinamentos via vídeo. Isso tudo a gente está preparando para entregar junto com essa ferramenta. Então, é aquela história, tu vai se reciclando. Tu não pode... o empresário, ele não pode, cara, o empreendedor mesmo, ele não pode baixar a cabeça, ele não pode achar que está tudo perdido, né? Se ele chegar ali no fim do túnel uma luzinha, ele vai atrás daquela luz. É aquela luz que vai abrir o sol para ele de novo. Exatamente. Como o senhor ressaltou, a maioria dos clientes que tem software de sistema comercial não utilizam 20% das ferramentas. Isso aí é um dos maiores fatores que causam a desorganização de uma empresa. Porque se você tem tudo na mão, um sistema que te produz qualquer tipo de relatório, e você ainda se perde nas contas, não faz sentido. De jeito nenhum. É realmente você ter a faca e o queijo na mão e não querer E cortar. não querer cortar. Mas muitas... Pode falar. Eu ia complementar isso do Lucas quando a gente falando dentro quando a visão que a gente tem. Eu há 10 anos atrás, junto com a equipe da Saturno, a gente imaginava um momento em que, 10, 15 anos atrás, não sei, em que uma empresa de software, ela tem até o software, mas na verdade o mais importante é a consultoria que você pode dar. O escritório contábil hoje, ele evoluiu bastante. O escritório contábil antigamente ele escriturava. Na mão. PT, saudações ali, era o livro fiscal, né? O balanço, balancete, tchau.
embora fosse no sistema, mas esse era o fim do escritório contábil. Hoje não. Hoje, quer dizer, há anos já vem assim, né? Hoje está bem mais evoluído. Você vê, vocês aqui já estão em outra estratosfera, que é o quê? O escritório ele está à disposição do cliente para realmente dar a consultoria que ele precisa. Na verdade, o que vocês fazem aqui de escriturar, isso é o mínimo, porque hoje vem, né? Vem tudo quase pronto. Praticamente Inclusive, tem pronto. sistemas Isso que é o fazem isso. mínimo que você tem que fazer. É o que você fez aí nessa empresa que era nosso cliente em comum, que foi lá e disse, ó, bicho, seu contador não enxergou isso aqui, né? Sem falar em contador nem nada, mas existe essa possibilidade aqui. É para isso que serve o escritório. Então, eu sempre vi o seguinte: a empresa de informática aliada ao escritório contábil e está aliada ao escritório jurídico. Para mim, esses três caras têm que andar juntos. Porque o que é que acontece daí? Daí a gente tem solução completa para o cliente. O software é só uma pontinha lá, cara. Entendeu? Você chega aqui e diz, ó, a ferramenta é essa. Com essa ferramenta eu vou lhe dar essa condição. Aí vai chegar onde você quer que o seu cliente chegue. É o cliente que enxergue a empresa dele como deve ser enxergada. E não simplesmente você deixar ali, entrou e saiu como era antigamente. Aí eu concordo com você com aquele ponto lá. Antigamente era mais fácil. Antigamente você fazia assim, ó, comprei por 5, vendo por 10, estou ganhando dinheiro. Hoje eu não sei se você está ganhando. Não. Hoje você pode estar perdendo, comprando por 5, vendendo por 10. E era até a última pergunta, o último ponto que eu ia tocar, um dos últimos, na verdade, com relação a essa questão da prostituição de valores mesmo, a guerra de preço que existe. Porque essa semana chegou aqui pra gente a seguinte situação. Hernando, quero fazer a contabilidade com você e tal. Beleza, show de bola, vem pra cá. Pronto, mas eu fiz o orçamento aqui com a contabilidade online. E essa contabilidade online me cobrou R$200. Foi, 100 e algo pouco, assim. R$200. Eu digo, bicho, pode fazer. Pode ficar com essa contabilidade aí. Não, pô, mas eu quero fazer com você. Então vai ser pelo meu valor. Então a gente vai conversar aqui e tal, vou entender sua necessidade, vou tirar todas as suas dúvidas relacionadas a esse serviço inicial, sem problema nenhum. E se a gente firmar contrato, o valor é X. Não tem como eu competir com esses caras, pois esses caras vão pegar a sua informação, apurar o seu imposto da forma que eles acharem melhor e vai te devolver uma guiazinha. E Você tiver uma não dúvida, sabe se ele é correto. não sabe se está correto, não sabe se não está. Se você tiver alguma dúvida, entra aí na fila de espera para poder ser atendido por algum auxiliar. Aqui, pô, tu vai ter o contato direto com o teu contador, tu vai ter contato direto com o teu suporte do sistema, uma coisa mais humanizada, entender a tua situação, a tua necessidade para poder trabalhar em conjunto. Aí eu não tenho como diminuir o meu valor. Perfeito. Aí ele entendeu toda a situação, mas eu queria saber de você. A galera lá entende isso aí que Perfeito. é humanizado? Aí vai cair exatamente no que eu falei há poucos instantes. Você está vendendo o quê? Conhecimento. Conhecimento, minha Você está consultoria, vendendo a meu sua suporte. consultoria. Entendeu? Isso é o que nós precisamos vender. O sistema em si, por isso que eu estou dizendo a você, nós hoje da Saturno estamos vendendo um sistema baratinho aí no mercado, estamos concorrendo com qualquer um, só não com os de graça, né? Mas praticamente é de graça, o cara até arrisca pelo valor. Mas o que é que a gente quer vender também? Nós queremos vender o conhecimento. Porque conhecimento de negócio, cara, é importantíssimo, é só o que importa. O conhecimento que você tem hoje para dar ao teu cliente é o que interessa, cara. A escrituração dele, Você usa o se for domínio, por esse preço, Alterdata, qualquer um. esse é o preço que os caras dão lá. Os caras atendem em massa lá 2.000 clientes, 3.000 clientes, 4.000 clientes, cobra 200 conto, porque eles vão lhe dar uma situação nova. Uma situação dessa, que vocês já detectaram no cliente, é muito difícil, pode acontecer. Eu não sei que nível de serviço esses caras oferecem online, se chega a esse nível aí. Basicamente, apuração de tributo, elaboração de folha de Pronto. pagamento. Então, para esse tipo Então. de serviço já é uma empresa paralela que trabalha somente com isso, porque Pois eles é. não têm capacidade. E tem um preço. Exatamente, não tem capacidade Entendeu? de assumir tudo. Pois Não é. faz tudo. Um E ou tem um outro. preço, não é mais de R$200, entendeu? Exatamente. Existe um preço para isso. Isso, o seu cliente, se você for vender 200 conto para escriturar o teu cliente, ele não vai querer só isso de você. Ele conhece o Lucas, ele conhece o Hernando, ele vai querer, né, que você... Conversando com a gente o tempo inteiro, tirando dúvida. Tudo. Na verdade, por exemplo, eu vou dizer um exemplo nosso lá de sistema, notas fiscais, pô, o cara quer que a gente tire uma nota fiscal para esse bicho, infelizmente,
Aqui Aí também. ele fala com o teu contador aí, o teu treinamento é esse, o sistema é esse aqui, ó. Você vai por aqui, faz assim, aqui você tira nota. Agora, como que você vai tirar essa nota, por quê, qual o CFLP que você vai usar, a tributar. Bicho, aí realmente a gente não tem. Aí eu já teria vendendo um outro serviço para você. Uhum. E o seu cliente hoje, ele não vai querer, né? Pelos R$ 200, ele vai querer muito mais. Vai. Então não faz sentido, pô. Aí por isso que eu digo a você, sistema é uma pontinha só da coisa. Exatamente. E assim, essa maturidade da posição do sistema, de saber que essa não é uma tarefa que é dever dele, que é até não tem capacidade técnica para parametrizar um produto. E nem tem que ter, porque o contador estuda é para isso, para saber a tributação devida a cada produto. Se colocar nessa posição e não fazer besteira, é uma maturidade muito grande que às vezes o empresário não entende. Porque o que é que ele faz? Ele vai para o mercado, pega um sistema que o sistema mesmo já parametriza aquilo ali. Tá, Mas tenha pelo menos a curiosidade de saber se foi parametrizado certo corretamente. por um contador, por uma pessoa técnica ou por qualquer pessoa que acha que aquilo ali está certo. Talvez esse cliente aí que tenha, sei lá, pagando imposto indevido, só foi, a princípio, mal orientado pelo contador, ou então pegou um sistema que não tinha a maturidade de dizer, não, isso aqui não é meu dever. Procura teu contador. Procura. E Tá outra, entendendo? Lucas, eu vou mais além. Você disse, os sistemas às vezes são parametrizados, são. Mas a coisa é muito dinâmica, né? Por exemplo, existem mudanças de legislação. Toda E hora. aquele sistema ele está parametrizado naquele momento. Inclusive, da a NCM, Quem que você vai? pensava que era coisa fixa, mudou agora. Pois A é, partir de junho desse ano já tem alguns NCMs novos que mudaram a classificação. entendeu? Então, assim, naquele momento, e quem vai lhe orientar aqui que você está perdendo dinheiro aqui, você está pagando uma tributação a mais, ou está deixando de pagar e lá na frente tu vai receber uma multa ou uma cobrança, né, desse débito atrasado. Isso muda, cara. Isso muda. Então, a figura do contador hoje, ela é importante e muito. Ela há muito tempo, e eu sou do tempo dos contadores lá antigão, e muitos não se reciclaram, e muitos não avançaram, né? Vocês sabem disso. E os que avançaram hoje, não vamos citar nomes, tenho muitos amigos que avançaram, e os caras estão muito bem aqui hoje, entendeu? Muito bem, são os caras que estão em níveis diferentes dos contadores lá daquela... Que não se reciclaram, principalmente agora na pandemia, com várias medidas provisórias aprovadas, várias legislações aprovadas também. Enfim, muita coisa O que contador é mudou. um médico, né? É igual um médico, né? Ele tem que estar o Tá tempo todo sempre estudando, cara. estudando para poder cuidar da saúde da empresa. O médico cuida da saúde da pessoa, o contador da saúde da empresa. E onde é que vem isso? Onde é que vem isso? Vem dessa nova leva, né, cara? Os caras que estão... A todo gás. Vocês estão querendo tudo, né, cara? Aqui a gente tem que entender e tem que dar a solução melhor. Esses são os caras que vão avançar, entendeu? Porque assim, a gente vai ganhar, lógico, dinheiro com esse serviço aí de recuperação do crédito tributário, mas a gente vai ganhar muito mais do que isso, que vai ser indicações desse cliente. Olha, meu contador conseguiu recuperar para mim Claro. 20, 30 mil reais. Vamos ver quanto é que ele consegue para tu? Porra, já ganhei muito mais com essa indicação do que o que eu ganhei com esse serviço. Então a gente não visa certeza. tanto o valor do serviço, mas sim as indicações, o nome que a gente tem que construir de Até porque a certa forma. contabilidade tradicional a gente mal faz, né? Passamos para a galera que trabalha com a gente fazer. Faz. Porque Pois é aquela rotina, todo mês a mesma coisa. E se a gente quisesse, tem até robô que faz faz tudo, né, 50%, cara? 70% Inclusive, de a gente toda contratou um agora atividade. para o fiscal, um robozinho para o fiscal que tipo, pega Exatamente. todas as notas Pois já lança no meu vai lá sistema, atrás, faz lançou, tudo, fez tudo, entendeu? E a gente perde muito muito menos tempo. Tô puxando aí o assunto de vocês agora, isso é que a empresa de tecnologia tem que oferecer também para os escritórios, entendeu? Ela tem que oferecer essa integração total. Para otimizar o Hoje tempo de você não ambas as pode, partes. o contador não pode perder tempo com essas. É como você disse, eu não faço mais nem isso, é igual lá, pô. Lá você tem uma equipe que faz isso, a outra que não faz. Por exemplo, eu não programo há anos. Se você me der uma linha de programa hoje, eu tenho a lógica na minha cabeça, né? Se você me der um tempinho, eu vou aprender aquela nova linguagem e vou fazer tranquilamente. Mas não com a
com a mesma gana que eu fazia lá, quando eu comecei a Saturno, quando eu comecei a minha vida, eu hoje ainda tenho, por exemplo, quando eu vejo as minhas ferramentas lá da empresa, quando eu digo minha, eu gosto de dizer minha, mas é nossa, né? As nossas ferramentas lá funcionarem, bicho, às vezes é uma besteirinha, eu ainda tenho, dentro de mim. Ainda dá aquele, Massa, aquela bicho, euforia. aquele frio, aquele negócio, porra, beleza, ficou maravilhoso. Entendeu? E isso você não pode perder nunca. Você tem que ter sempre essa gana dentro de você, dizer, ficou perfeito, ficou bem, dá parabéns a quem fez. Porque quem tá ali do seu lado é quem tá levando junto com você, né? É como a galera pergunta muito pra mim, tipo, você vai deixar de ser contador? Deixar de ser contador, acho que não, mas só que a gente tem que se afastar muito do operacional, digamos assim, aquele processo manual. Só que deixar de atender o cliente, deixar de trazer soluções para o cliente. Pô, se você deixar, é melhor você sair do ramo e. Essa é a sua função, pô, É. você trazer essa solução. Bora partir para as perguntas agora. Bora, a gente já passou mais de 1 hora conversando aqui, dá para passar mais umas 3 horas aqui Se conversando. deixar, Diz Mas a vamos minha lá. filha, se deixar meu pai, ele vai amanhece. falar uns 2 dias lá. Mas aí dá pra gente conversar um pouquinho mais, outra oportunidade também, Com quando a gente certeza. chamar o Emerson também, se puder, vem os dois. Vai ser show de arretado. bola. Eu quero saber da história da barraquinha lá, dos fogos de Pô, artifício. interessante, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, vamos para as perguntas aqui. Foram 4 perguntas que a gente selecionou e aí você responde da melhor forma, fique bem à vontade aí. A primeira foi: o que ele acha crucial para ter uma carreira tão longa? Porque você tem uma carreira muito longa, não só na Saturno, que tem mais de 20 anos, mas tem mais de 30 anos aí entre erros e acertos. Qual um fator crucial para essa carreira de 30 anos? Né? Eu vou pegar no que eu disse a vocês. Você precisa ter sempre essa chama dentro de você, entendeu? Essa gana de sempre estar vibrando. A palavra é vibrando com as coisas novas que você consegue fazer ou com as coisas novas que você ajuda a empreender, a fazer, entendeu? Então, se você tiver isso, cara, e você tem que amar, né, o que você gosta, você tem que gostar do que você faz, na verdade. Desse jeito, cara, é longo, você não quer parar nunca. Você quer estar sempre ali. Às vezes, né? Por que não para? Não quero parar, velho. Primeiro que eu não tenho dinheiro para parar ainda, né? Segundo, E até se tivesse, ele ia acabar, né? segundo os grandes, né? Os grandes empresários, os grandes homens de sucesso, né? Se você olhar, eles morrem lá Trabalhando. né? Trabalhando. Os grandes até empresários eles estão ali o tempo todo. Porque às vezes o dinheiro também não é só o objetivo, né? Não. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é. Tem até essa entrevista que o cara pergunta bem assim: me diga uma característica em comum aí dos milionários, dos bilionários, aliás. Ele fala: a característica em comum é que eu vou dar o contrário, a característica é inversa. Quando você pergunta para alguém por que ele quer ganhar dinheiro, ele fala que é para se aposentar, esse cara nunca vai ser bilionário. Porque quem nunca para de trabalhar, fica Não vai parar nunca. direto. Só complementando isso aí, na verdade, o Lucas falou aí, né? O dinheiro passa a não ser a coisa mais importante. Na verdade, essa é uma sabedoria muito, muito grande, tá? O dinheiro ele não tem nenhuma importância para o empreendedor ou para o cara que quer aprender. Ele não tem nenhuma importância. Lá no início, eu trabalhei muitos anos de graça, cara, em escritórios contábeis. Eu não recebia nem o dinheiro do ônibus para ir, mas eu queria aprender a contabilidade. Eu queria entender porque aquilo me fascinava. E muita coisa eu aprendi. Claro que, né, naqueles anos, hoje eu estou totalmente desatualizado, mas eu não ganhava R$1, cara. Pra você ter uma ideia, eu aprendi com um cara que eu considero ele muito, não vou dizer o nome, mas esse cara, ele saía do escritório, repare que eu não ganhava nem o dinheiro do ônibus. Ele me levava, ele morava um pouco distante de onde eu morava. Ele vinha, ele não tinha coragem, mas era na mesma direção. Tipo assim, uns 4 a 5 quilômetros da minha casa. Ele me dava uma carona até a casa dele. E eu fazia todo o serviço dele para aprender. E eu fui um ano assim, cara. Então o dinheiro não fazia
importância aqui, entendeu? Não fazia a menor importância aqui. E quando você chega aqui, também ele não faz nenhuma importância. Quando você já tem o suficiente para a vida, quando você já é milionário. Eu tô aqui nesse meio ainda, ainda faz Chegou lá, importante. Eu ainda não cheguei lá. Eu já passei por esse, mas não cheguei aqui. Então, assim, isso é uma realidade. Então, O dinheiro é tanto aqui consequência. como Você aqui, quando vai trabalhando, ele por consequência ele vai vindo também. consequência. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje com os jovens, porque os caras já querem. quer ganhar bem. Os caras não querem trabalhar, os caras querem ganhar dinheiro. Me perdoe dizer, mas é assim que eu Em vejo. entrevista de emprego aqui a gente sofre muito com isso, porque a gente conversa com o cara, eu falo o meu exemplo, o bicho eu ganhava na época, sei lá, R$ 1.800, tive que descer para 300 para poder aprender. Na época eu não sabia nem como é que eu ia pagar minha faculdade e tal, mas eu precisei passar por essa fase para hoje ganhar o que eu ganho, pô. Eu não cheguei no escritório contábil sem conhecer porra nenhuma e dizer, ó, eu preciso ganhar 1.800 porque no outro eu ganho 1.800. Pois É tipo que a galera chega falando aqui, ó, eu ganho 1.500. Pois é. Eu Tem como? vou ganhar mais um tempinho, isso já tá passando aí, mas só para contar essa história aí que você contou foi bastante interessante. Foi no começo da minha carreira lá, né? Quando eu trabalhava lá na cooperativa mista dos plantadores de cana, eu ganhava um salário excelente, top de linha. Tanto que eu tinha carro do ano, essas coisas todas. Na época o negócio também as despesas eram menores, né? Mas eu ganhava muito bem. Tipo assim, eu não me recordo hoje, mas vamos supor, vamos falar de proporções assim. Salários mínimos. Quantos salários mínimos já é? Proporções. Não vou nem falar, mas vamos supor assim, hoje eu ganhasse 5 mil. 5 mil hoje, 5 mil. Eu não estou dizendo que 5 mil é bom hoje, não. Estou falando Salários proporcional. mínimos, Não, na época eu ganhava, acho que, se for falar de salário mínimo, eu ganhava entre 10 e 15 salários mínimos, mais ou menos. Maria. Era o meu salário em empresa privada, viu? Mas eu vou falar em proporção. Estou falando 5 mil hoje. 5 mil para o que eu... Aí eu fui trabalhar numa empresa. Aí essa empresa fechou, era uma cooperativa mista, fechou e todo mundo entrou na justiça porque não tinha dinheiro para pagar ninguém e tal. Tanto que 25 anos depois eu recebi a indenização. Agora, uns anos desse atrás. Aí eu fui procurar emprego na empresa da iniciativa privada. Aí encontrei uma empresa de tecnologia. Aí fui lá. Aí eu disse, porra, eu ganho 5 mil, né? Aí o cara... Mas empresa privada não vai. O meu salário era acima da média e tal. Aí fiz um teste lá. O cara gostou muito do meu trabalho. Aí ele disse, certo, agora faça uma proposta de salário aí. Quanto é que você está querendo ganhar aqui? Eu disse, não vou botar muita coisa não, porque... que vou ganhar pelo menos para sustentar meus meninos, né? Aí eu disse 1.500, eu acho, 1.300, 1.400, um negócio desse. Disse, não, 1.500, meu amigo. 600 pau, ganhei ganhei o cara que ganha mais aqui, eu vou lhe pagar 500. Quer? Aí eu disse, bicho, felizmente não dá para mim não. Aí peguei aqui, acho que eu tinha um Fusquinha na época, aí entrei no Fusquinha. Aí quando eu entrei, já existia celular. Você vê como eu ganhava bem. Eu fui um dos primeiros caras de Maceió que teve celular. Falava com ninguém, mas tinha o celular. Ninguém ligava pra mim, mas me comunicava com os caras que tinham, né? Na minha época eu tinha uns amigos. Ciclo de 3, 4 pessoas. Tinha primo, meu irmão, a gente comprou na época tudo dos Estados Unidos, resumindo. Mas aí eu já deixei meu celular lá com o cara, né? Na empresa. Aí quando eu saí, eu disse, meu Deus, eu tô ferrado. E não aceitei o emprego desse cara de R$ 500. Bicho, eu devia ter aceitado. Eu já tinha 3 filhos. Eu disse, o que eu vou fazer, meu Deus? E aqui no Fusquinha pensando. Aí o telefone tocou, o celular tocou. Aí eu, atendi, aí era ele. Aí disse, rapaz, eu vou lhe dar mais 100 pau pra gasolina, tá bom? Eu disse, amanhã eu tô aí. A sorte da porra. Fui trabalhar por R$ 600, cara. Aí ele Quem ganhava 5 mil. E eu não me esqueço até hoje, ele disse... Quando ele disse que o cara ganhava 600, ele disse, o meu melhor cara aqui ganha 600 pau. Ele disse, ele não, eu disse na frente dele, antes de eu desistir dos 600, né, dos 500, né? Eu disse, ele não é o seu melhor cara, não. Ele está o seu melhor cara. Eu não estou aqui ainda. Quando eu estiver aqui, ele não vai ser o melhor cara, não. Aí voltei a trabalhar. Fui trabalhar com ele por 600. Aí... Esse cara que trabalhava lá era perfeito, o cara era desenrolado, meu amigo até hoje. E
sempre o salário do cara subiu, né? Quando eu fui para 600 com a coisa, dele subiu um pouquinho, foi para 700 e pouco. Aí um dia ele disse, ó, bicho, um dia quem vai puxar o seu salário sou eu. E foi dito e feito. Passei um ano lá, um ano depois, esse cara vinha para mim, Oscar, bicho, vai falar lá com o salário da gente tá ruim. Aí eu ia lá, pô, o salário da gente, pô, o salário da gente. Aí até que eu me tornei o chefe de TI desse cara lá. Então, assim, hoje os caras querem vir pra cá, como você disse, né? E já quer, pá, não dá, bicho. Tem que aprender, você tem que aprender. Você sai da faculdade, como é que a gente sai da faculdade? Não dá base nenhuma. Faculdade é só a introdução. Fora que você não sabe o que é que o cara fez lá na faculdade, né? Tem os caras que só querem estar no barzinho da esquina. Ele pode ter sido o melhor aluno da faculdade. Muitas vezes ele chega no escritório sem saber o que é, sei lá, um balanço patrimonial na prática, sem saber o que é uma folha de Tanto pagamento. eu quanto ele, a gente nunca foi bons alunos. A gente era péssimos alunos. A gente nunca tinha aquela média de 7. Essa média era 8, mas sem muito esforço. Era. A gente nunca foi aquele aluno de Dizer, primeira só tiro fila. 10. Nunca foi. Pra você ter noção, eu quando achava que ia ser o melhor aluno, apostei grátis de cerveja com o professor. Se lascou. Aí me quebrei, porque eu disse, eu não tiro menos de 9 nessa prova, não. Aí o professor, rapaz, vocês vão apostar uma grade de cerveja? Eles, bora. Até hoje eu devo essa grade a ele, porque eu não tirei. Eu tirei, acho que Mas os bons 5. alunos não tem Não, esse... tirou 3,5, você tirou. Pô, até essa Porque faixa. a prova que ele fez foi 5 perguntas só. Aí se você errasse 3, lascou-se. Era. Aí... Os bons alunos, eles passam em concurso. Eles não estão aqui exatamente. assim, discutindo esse assunto. Entendeu? Exatamente Eles não isso. estão empreendendo, eles não estão buscando, eles não estão, sabe, eles não são inquietos. Eles se contentam com aquilo ali. Que a gente busca isso, inquietude. Eu sou inquieto. Porque até você falou no começo de sociedade, eu propus sociedade para minha antiga patroa, pô. Cheguei e disse, bicho, me venda aí 1%, pô. Pois é. 1%. Tô aqui, né? Tô aqui. Agora eu quero Vestindo a minha camisa e fazendo... exatamente. Eu vou trabalhar do jeito que eu trabalho, até mais, só que eu quero 1% para me apresentar como contador da empresa. Pois Dá, ó, você quebrou uma barreirazinha e tal, mas não dá. Mas pelo meu orgulho, eu já com a filha também, eu digo, não, tchau, vou abrir o meu e fui, vim embora, tô aqui, tá dando certo. Pois é. Eu falo, falei aqui, me desculpa aí, galera, mas tem que estudar mesmo. Eu era um bom aluno. Eu tirei uma daqui, mas eu era um bom aluno. Sempre fui um bom aluno. Eu sempre briguei pelas primeiras posições na Na sala, mas Mas não, eu também fui no fim inquieto. das contas não é o que define o Não é o que define, profissional. é verdade. Isso aí é. Você tem que ter essa força, bicho, essa gana. Eu sempre vi isso aí, essa chama. Se você não tiver isso aí, se você não tiver vontade de resolver, eu digo sempre para meus colaboradores lá, eu digo, bicho, você tem que ir para o cliente, bicho, tem que resolver o problema. Você não pode sossegar. Não sossegue enquanto você não resolver a vida daquele cara que depende de você, cara. E hoje você não vê muito essa vontade de resolver o problema do seu cliente, do cara lá da outra ponta, né, cara? Não. É muito difícil, cara. Eu fico doente, cara. O cliente pode ligar para mim, pode ligar, meu irmão. Eu tô aqui, ó, vou até o final. Bicho, enquanto eu não resolver, aí futuco um lá, perturbo o outro até o cara se cair na minha mão, né? Porque é difícil cair, né? Aí quando você vem saber, já estourou lá. Foi no final. Ah, pronto. Mas é isso. Mas é basicamente isso aí. Aí só pegando esse gancho de aluno aí, teve o Afonso perguntou se você pudesse dar uma dica para você mesmo, quando você saiu da faculdade. Uma dica para você mesmo na época que você terminou aí o curso de TI, qual seria hoje, com a experiência que você tem? Rapaz, primeiro que eu nem terminei o curso de TI. Segundo, eu vou lhe dizer que eu nunca terminei curso nenhum. Não é Eu fui na contabilidade até o 7º período. Na minha época era Isso foi 9. tudo pelo avesso. Começou a empresa no vermelho e não se formou. Eu nunca terminei curso nenhum. A dica, bicho, não, É o Steve Jobs essa porra. não existe, cara. Eu fiz contabilidade. Eu gostava de contabilidade. E eu não consegui terminar contabilidade por 2 períodos. Fui até o 7º no SESMAC. Fui até o 7º período. Eu gostava pra caramba de contabilidade. E eu não terminei por forças das circunstâncias mesmo. Porque na época eu já tinha me casado, aí fui correr atrás do prejuízo e não deu para conciliar, porque eu viajava muito. E aí, cara, quando você passa para você voltar, é complicado demais, para você voltar aquilo ali. Então, assim,
A dica, não sei se ele perguntou a dica para Eu acho que ser é um com grande experiência empreendedor. para Bicho, para mim é aquilo que eu falei, vou repetir a palavra de novo. Você tem que ter essa gana dentro de você, você tem que ter essa vontade. Você não precisa ser formado em nada, não, eu não sou contra o estudo, não, bicho, pelo contrário. Como eu disse a vocês, eu era um bom aluno. Agora, isso não define tudo, como o Lucas disse. Vontade de vencer, cara. Você não pode se negar a nada, né? E tem momentos da vida, tem um período da sua vida, alguns anos da sua vida, que você tem que abdicar de algumas coisas que fazem bem, bicho, pra você. Sacrifício, né? A palavra é sacrifício, cara. Sai do Infelizmente, conforto. não é. Infelizmente, às vezes a sua família não reconhece, às vezes. Porque aquilo ali é difícil, cara. Só entende quem tá ali. Porque pegando a etimologia da palavra sacrifício, é nada mais do que tornar algo sagrado. E aí, se aquilo ali é sagrado para você, meu irmão, você vai buscar aquilo ali independente do que você tenha, do que aconteça. Você vai querer aquilo ali. Você não pode abrir mão de dar atenção, né? À sua família, você tem que dar. Hoje você pode dividir muito mais isso, né? Mas tem algumas coisas que você não pode usar meio termo para fazer. Você tem que fazer mesmo, cara. Senão não acontece, não. Difícil, cara, difícil. E o sucesso, ele é complicado, viu? É difícil de alcançar pra caramba. Ele é diferente para todas as pessoas, mas para cada uma A delas. definição de sucesso é que é diferente, né? Pra Mas cada ainda pessoa. assim é difícil para todo Mas mundo. é difícil, cara, porque às vezes você pode achar que você já alcançou o sucesso, né? Esse não é o caso o meu, por exemplo. Eu Sempre vai estar buscando mais. não consigo. Eu sempre estou vendo ali alguma coisa que. Diferente. Porque a palavra sucesso, ela tem, né? O que é o sucesso para você? Para mim é uma coisa, para você. Eu sou feliz. Eu sou muito feliz hoje. Sou muito feliz, cara. E eu devo muito à minha família, né? Porque você tem que ter uma base também muito, muito grande, né? A família é um negócio importantíssimo, cara. Importantíssimo. Você tem que deixar algumas mazelas lá para trás, né? Todo mundo tem as mazelas. E aquela família ali é que ele levanta, né? Ele levanta. E você tem que fazer ela entender que lá de cá também levanta eles. Então é assim, esse é o caminho. Do outro. E aí, para finalizar, a última pergunta aqui é: depois de tanto tempo de carreira, pensa em se aposentar? Se sim, como? Já respondeu. Acabou de responder. Insiste, né? Eu não vejo aposentado. Eu vejo, né, algumas pisadas no freio, mas assim, você não pode mais, né, tá dando tudo e... Você diminui o ritmo, Você diminui o ritmo, mas parar... eu não me vejo, cara, bicho, sem estar dentro de um negócio, sem cuidar. Pode não ser a Saturno mais, né? Negócio não é para sempre, né? Na verdade, a gente cria um negócio e na minha cabeça eu tenho um outro pensamento que, para mim, você cria um negócio e se tiver uma oportunidade lá na frente, você passar ele para frente, você passa também. E você vai atrás de outra, entendeu? É até o que o Flávio Augusto fala, que empresa só tem dois caminhos, né? Ou ser vendida ou quebrar. Seja por você ou pelas gerações futuras. Mas ou vai ser vendida ou ela vai quebrar. Um dia ela vai ter fim, né? E se você tiver uma oportunidade, cara, você não pode perder oportunidades. A Saturno já teve algumas negociações em tempos passados que não foram para frente. Mas em nenhum momento nós sócios, nos negamos a negociar. E a botar ela para frente. Isso e outra, parcerias que levem para frente também. Então, existem algumas ideias aí que a gente vem maturando aí antes da pandemia, e quando surgiu a pandemia deu uma estacionada, porque é outra empresa, mas era uma empresa para a gente fazer uma junção e tocar lá na frente, que ainda está em aberto. Esse negócio. Então, assim, empresa para isso que você falou mesmo. Uma hora que tiver a oportunidade de vender ela e dar retorno, beleza. Porque uma hora ela vai acabar, pô. De um jeito ou de outro. Ou vendendo ou quebrando. Alguém da Petrobras, né? Que o Paulo Guedes já sinalizou aí que daqui a 30 anos o valor do comércio dela vai ser exatamente zero. Porque vai acabar aí o consumo de petróleo, vai ter energias não fósseis, né? Que renováveis.
E você vai acabar tendo uma empresa que não vale nada no caixa. Se Aí é você melhor olhar, passar para frente. se você enquanto olhar, já tem dinheiro. existe né, um movimento aí com relação ao Fortíssimo. petróleo muito forte, né, pô? Você vê que não à toa esses preços do petróleo aí subindo, a gasolina subindo e tal, a nível mundial. Porque a gente só fala do Brasil, A gente vive na bolha aqui, a mas gente vive, aí quer culpar governo, não tem nada a ver. Na Europa mesma tá coisa. disparado, nos Estados Unidos mesma disparado. coisa. Porque existe um movimento, esse movimento aí, entendeu? Em torno do petróleo. Então, isso pode ser verídico, né? Os Tanto caras por têm- parte de quem está dentro da situação querendo petróleo, como com quem quer acabar. Como quem Com quer. carros elétricos e tal. Exatamente. Você Beleza. vê que muitos países já, né? A própria Venezuela aí tá. Zero. E era mar de a segunda petróleo. do mundo, cara. Aí depois que foram aparecendo, foi desaparecendo. Mas na minha época, lá atrás, os caras Era eram muito potente. poderosos, né? Tanto que os caras financiaram aí N governos aí com dinheiro de lá, né? E hoje não tem mais essa força toda. O medo é se transformar numa Venezuela. Pois é. Mas é isso aí. Vamos encerrar? Oscar, Tranquilo, cara. queria agradecer muito, velho, pela presença de verdade. Eu queria passar aqui a tarde todinha, só que vão ter outras oportunidades. A gente não quer, tipo, limitar o número de episódios aqui. Vão ser centenas, se Deus permitir. E eu quero contar com você futuramente sozinho, com a Dani, inclusive, com o Emerson, enfim. Vai ser arretado ter você aqui novamente. Mais uma vez, muito obrigado. Lucas, finaliza aí. Agradecer também, realmente a gente esperava que o papo seria dessa maneira, foi muito bom. Galera que pôde acompanhar agora até o final vai perceber que foi realmente uma coisa bem fluida, bem agradável a conversa. E vamos gravar novamente. Vamos procurar aí um tema mais específico para a gente fazer o negócio voltar também. Negócio que vai- mais polêmica aí. mais polêmico também. Foi muito É bom tranquilo hoje. pessoas que têm opinião forte e que realmente não fiquem em cima do muro. Que fica um conteúdo mais bacana. Beleza? Oscar, pode ficar à vontade. aí. Tranquilo. Quem tem a agradecer sou eu a vocês dois, né? Que eu já conheço há muito tempo, né? O Lucas um pouco menos tempo, mas o Hernando Júnior, né? Que eu chamo de Júnior, eu já conheço de criança, assim. Quem tem que agradecer a oportunidade sou eu de estar aqui com vocês. Espero ter sido, né? Ter esclarecido algumas coisas, ou ter sido, pelo menos o papo ter sido agradável. E me coloco à disposição, cara. A hora que vocês precisarem de mim, eu venho com muito prazer e muita felicidade mesmo. Tive uma tarde agradabilíssima. Foi muito tranquilo o papo mesmo. Show de bola. Inclusive, amanhã o Cassiano tá vindo por aqui, que é o seu sócio, que você falou aqui. Sim. E aí a gente vai conversar com ele em off, amanhã não vai ser aqui no podcast, Sim, vai sim, ser sim, com conversando. certeza. E se eu puder, eu venho também, porque eu Vamos embora, vamos acredito que a fechar gente essas possa... parcerias. Beleza. Na hora. Fechado. Até a próxima. É nóis.